Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Como é que vocês estão? Gabriel Carneiro aqui com vocês. Depois de um tempo sem gravar nada, nenhum material aqui pro YouTube, eu decidi voltar a fazer resenhas literárias, né? Comentar alguns livros que acabo comprando, lendo e compartilhar um pouco com vocês, tá? A obra de hoje que eu escolhi é um clássico da literatura brasileira, Infância, tá? Do Graciliano Ramos, tá? Um livro bastante importante da literatura brasileira e que tem um significado distinto, que é basicamente um livro de memórias, né? Um livro de memórias do Graciliano, aonde marca uma espécie de transição, tá? Primeiro, um contexto histórico, tá? Por quê? Porque o Graciliano vai escrever esse livro na década de 40, 45, ele fica pronto. Embora sejam pedaços de trechos e etc., mas a década de 40 e 45, o Graciliano já não estava mais preso pela ditadura de Getúlio Vargas, já era o escritor de Vidas Secas, já era o escritor de Angústia, já era o escritor de São Bernardo, então já tinha um vasto repertório e notoriedade no campo literário brasileiro, tá? Então não era apenas mais um escritor, mas já era de fato o Graciliano Ramos ou o Velho Graça, que tinha uma referência no meio literário, no campo literário brasileiro, tá? Infância é uma obra bastante marcante do ponto de vista biográfico, por assim dizer, né? Porque é um romance, é um livro de memórias que conta basicamente a trajetória difícil do Graciliano, tá? Um menino do interior do Nordeste, sem qualquer perspectiva, sem qualquer carinho, sem qualquer afeto, praticamente não, analfabeto, por assim dizer, né? Não tinha carinho em casa, sempre tratado de maneira bruta, a pau e pedra, sendo surrado, apanhando, sem ter um estímulo, vendo a realidade que permeava ali a região do Pernambuco e Alagoas, né? E vai crescer nesse ambiente completamente hostil, né? Completamente defasado, completamente abandonado. E logo ele decide questionar algumas coisas no seu dia a dia, no seu cotidiano, tá? Foi ensinado desde cedo a aceitar as coisas sem questionar muito. Então, desde a questão da fé, por exemplo, né? Não se tratava um ateu, mas não entendia bastante algumas questões sobre Maria, algumas questões sobre céu, inferno, algumas questões sobre a fé sertaneja que permeava a, o que estava em volta de si, mas ao mesmo tempo não tinha muita praticidade na própria vida, né? E é engraçado que uma vez no episódio a mãe dele se desespera, né? Aquela coisa de inferno e tal, e Jesus, e ele fica atônito, mas peraí, não é assim, né? É meio engraçado o olhar crítico, por assim dizer, que o Graciliano tem ainda na infância. Boa parte da obra, né, principal é marcado pela dificuldade que foi em aprender a ler, né? Ele trabalhava ali uma espécie de galpão e foi inserido, né, nesse contexto de aprender a ler e tinha dificuldade, bastante dificuldade, não conseguia juntar as letras, não conseguia fazer qualquer menção, mas vai tentando se associar daquela maneira, daquela forma, e todo o contexto dele é de zombaria, né? Zombaria pela forma que falava, pela forma que olhava, pela forma que vestia. Tem até um episódio no livro que é engraçado, que ele chega num lugar e tem umas moças assim, umas moças diferentes, e ele usava um paletó feio, né, cor de macaco, é a expressão que ele utiliza no romance, um paletó cor de macaco, e aí as moças começam a elogiar, e ele percebe que aquilo que as moças falavam era ironia, e aquilo gera nele uma sensação distinta. Ela olha, mas parece que o que elas estão me elogiando não é de fato aquilo que elas querem dizer, né? Então, estão falando bem da minha roupa, mas na verdade não é bem. Mas aquilo gerou uma sensação interessante nele, né? É basicamente quando ele descobre o cinismo, né? Descobre a ironia, descobre
essa falsidade, né? Esse decair moral. O convívio também muito distinto em relação à aula, né? Os professores na época que tinham o costume da régua, do costume de cobrar. Eu tava esses dias, eu tenho o costume de toda vez que eu leio um livro, um romance, qualquer coisa, eu venho aqui no YouTube e aí eu coloco o nome do livro e coloco comentário, resenha para ver o que outras pessoas, né, comentam sobre o livro. E eu achei um comentário de uma moça que diz que incomodou a ela o fato do Graciliano usar algumas expressões que ela considerou de cunho racial, né, de cunho racista. E aí a gente tem um problema, tá? É de tentar entender personagens ou autores antigos com base na nossa mente, na nossa visão atual e querer fazer um anacronismo barato, tá? Eu vou dar um exemplo e descrever o Graciliano, né? O Graciliano nasceu no século XIX, tá? O Graciliano nasceu, se eu não estou enganado, em 1890, 1892. Isso é o que? 5 anos, 3, 4 anos pós a abolição da escravidão, que foi em 88. Então, os pais de Graciliano vieram de uma realidade escravocrata. Os avós de Graciliano vieram de uma realidade escravocrata. Graciliano não nasceu na escravidão, mas pegou o Nordeste que ainda tinha resquícios dessa realidade. E esse caráter, essa forja, por assim dizer, é moldado com base no meio. Então ele está descrevendo uma realidade da sua infância. Como o próprio título diz, é infância, né? Um livro de memórias. E tem um episódio específico no romance que ele meio que não entende porque que tem umas professoras ali, umas mulheres que são mulatas, e elas começam a ser rígidas. Agredir, bater, pegar pela orelha, utilizar a palmatória, a régua, etc e tal. Ele faz uma reflexão e fala assim, olha, como pode uma negra tá batendo numa pessoa branca, né? Isso não é muito compatível com o contexto. E ele vai fazer uma reflexão e fala assim, olha, é como se fosse um tipo de mucama. Porque a gente sabe que na escravidão a gente tinha tipos de escravos, né? Isso não ameniza, não estou dizendo que um era menos e o outro, não. Eu estou falando que havia o escravo da casa grande que amamentava os filhos do seu senhor, que preparava comida, que tomava conta da casa e sofria tanto quanto. Mas havia também o escravo da senzala. E o escravo da senzala era o escravo do canavial, era o escravo do cafezal, era o escravo que estava mais naquela coisa do sol e era mais, tinha um trabalho mais árduo. Então ele faz a reflexão e fala, ó, provavelmente devia ser alguém na casa, alguma mucama, que conviveu naquele contexto e agora, sendo livre, tenta fazer com um branco, agora por ser livre e tal, semelhante àquilo que fizeram com ela. Então é uma forma de colocar para fora aquilo que sofreu. Algo bastante comum na literatura brasileira, tá? O Machado de Assis tem um personagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o Prudêncio, se eu não estou enganado, que é a mesma coisa. Foi um escravo que uma vez sendo libertado, tendo ali sua carta de alforria, sendo comprado e liberto, ele passa a oprimir outros escravos como forma de remorso. Olha, eu passei a minha vida inteira sendo oprimido e apanhando, sendo chicoteado, tudo. Agora que eu tô solto, eu vou fazer com o meu semelhante aquilo que fizeram comigo, tá? Então ele tem esse instinto, né, de, uai, por que o Graciliano era branco, né? Como é que eu, branco, tô passando por isso com uma mulher que é negra? E essa pessoa identificou isso como uma fala que me incomoda, tal, tal. Cara, a pior maneira de interpretar literatura é tentar enxergar a literatura com os olhos atuais, tá? A literatura é a descrição de uma realidade. A literatura é a forma mais lúdica e específica de demonstrar um contexto. É eu, Gabriel, no século XXI, pegar um romance e adentrar no contexto em que o autor mencionou. Eu entender a realidade. É também mergulhar no contexto histórico de maneira completamente lúdica. Então, nunca na sua vida, quando você pegar um romance antigo, quando você pegar uma obra antiga, tente olhar Machado de Assis como alguém que usou uma expressão pretinha.
E aí vocês, é por conta dessa base, né, desse alicerce e contexto literário que chamam Monteiro Lobato de racista, né, que agora querem forçar o Graciliano a ser racista, o Machado, e inúmeros autores brilhantes que eram frutos do seu tempo, frutos desse contexto, tá? O Otávio de Faria, ele faz um comentário interessante. Ele diz que o Graciliano Ramos nada mais era de que alguém tentando descrever, trazer à realidade aquilo que foi sonhado como menino, tá? Eu até separei aqui uma frase que ele coloca o seguinte, ó. Eis a obra de Graciliano Ramos. Um homem em busca do menino que ele foi. Um escritor em luta para ter o direito de publicar o que lhe vem à mente dizer. Eis também, em síntese, o caminho literário do ficcionista, cujas raízes brotaram da infância de infância, para atingir a esplêndida floração de São Bernardo e Angústia, de Vidas Secas e Insônia, né, que são as suas obras assim mais conhecidas no público. Um encontro marcante também que vai forjar a mente do Graciliano é quando ele encontra uma espécie de mendigo, né? É o Ventarromba, se eu não estou enganado. Eu não lembro se o nome dele era esse mesmo, que é Ventarromba, que era um cara emagrecido, um cara da rua, que vivia como um pedinte, que vivia numa situação de miséria, de fragilidade, só que sempre tratou todo mundo como um senhor, muito educado, embora no contexto de fragilidade não era alguém que fazia mal a ninguém, não era alguém que ia roubar uma casa, que ia assaltar, era um cara pobre com fome que estava naquilo. E uma certa vez esse cara, na situação de miséria, entrou, né, chamou e tal, ninguém abriu, ele entrou na casa do Graciliano e tava ali aquele contexto de mesa, ele entrou para pedir. E a mãe tava só, e aquele contexto todo. Eu sei que foi chamado, acionado a polícia, e aquilo marca o Graciliano porque não havia uma ameaça em si, né? Não havia um ataque, uma afronta. Era um cara com fome, querendo comer, e por tratar todo mundo bem, achou que teria liberdade para aquilo. E aquilo, ele deixa claro no romance que aquilo marca o imaginário dele de uma forma bastante pesada, né? Ele, cara, mas por que ele não merece isso, né? Sempre foi gentil, sempre chamou todo mundo de senhor, senhora e tudo. Por que esse cara miserável vai ficar preso 3 dias, sendo colocado numa situação à margem, né? Sendo um marginal, com força do termo, tá? Também o que vai marcar também na mentalidade dele, agora já como leitor, ele vai criar coragem de pedir a um homem mais da classe alta ali, né, da burguesia naquele contexto, que ele sabe que possuíam livros, porque os livros que ele tinha acabou, ele não tinha mais o que ler, lia muito o Barão de Macaúbas, né, que é um personagem desse contexto aqui, então tudo que ele já tinha lido já tinha passado, e o catecismo também, então estava cansado de ler catecismo e cansado de ler as coisas do Barão de Macaúbas. Ele sabe que na cidade havia um homem ali, letrado, que possuía algumas obras em casa. Ele cria coragem, vai lá e pede. Ele queria pedir um livro emprestado, né? E o cara, ele com medo, já esperando não, o cara decide emprestar algumas obras para ele. E ele começa a ler, né? Começa a ler e adquire um repertório. E aí, na escola, tem um professor que está dando aula, muda de professor, sai as professoras perseguiu e tal, e entra um professor que tá dando aula e tem um personagem chamado Samuel Smiles, né? Só que escreve Smiles. E sempre criou aquele debate. E ele viu o professor chamando Smiles e ele ficou se questionando, mas peraí, Smiles? Mas como assim? Escreve Smiles? Por que Smiles? Para ele era estranho. E ele procura em alguns livros alguns outros personagens que o Whittinson de A, né? Eu procurei em vários lugares, em lugar nenhum o Whittinson de A, mas ele confia no professor. E acaba entrando num debate caloroso na aula, porque ele vai pronunciar Smiles. E todo mundo trata ele, assim como ele sempre estava acostumado na vida, como alguém mesquinho, um coitadinho, não sabe nem falar que Smiles, é Smiles. E aí começa aquela briga de pronúncia, né? E ele deixa claro que não, que ele estava certo, afinal, ele confiava no professor. Ele sabia que aquilo que o professor estava falando era correto, porque o professor era alguém estudado e tal. Então, independente do que falasse, Samuel ia continuar sendo Smiles, né? Apesar daquele debate contraditório ali entre seus iguais, seus colegas, tá?
No final do romance, o Graciliano encontra uma moça. Agora já não é mais o Graciliano criança, pequeno, já não é mais o Graciliano escuro, já é alguém que sabe ler, já é alguém que já está entrosado nesse contexto. E ele conhece uma moça por quem cria ali aquele afeto, aquela coisa, aquele sentimento adolescente. E o romance termina aí com esse encontro dele com a garota, né? E é basicamente isso, tá? Infância é um livro bastante importante e eu diria o seguinte, embora Vidas Secas, São Bernardo, Angústia seja mais comentados, eu acho que nada melhor de que introduzir um autor de que conhecendo a sua trajetória. Então, qual é a dica que eu posso dar para vocês? Se quer começar a ler Graciliano, tudo bem que Vidas Secas é menor e etc e tal, mas talvez começar por Infância ou por Memórias do Cárcere seja uma introdução interessante. Por quê? Porque você vai entender a vida, o contexto biográfico, a história do autor para depois adentrar a sua obra, tá? Então, Infância é um livro de memórias que acontece na fase pequena, na adolescência, na fase infanto-juvenil. Memórias do Cárcere é um livro de memórias de quando o Graciliano foi preso, torturado pela ditadura do Vargas, né? Passou o aperreio do Estado Novo. Então, não é uma regra, tá? Não é uma regra. Se você quiser começar por Caetés, leia Graciliano independente por onde você vai começar. Pô, Gabriel, eu só tenho aqui em casa, sei lá, São Bernardo. Então leia. Mas se você puder começar como algo biográfico, é interessante para você entender o contexto em que o autor está inserido, tá bom? Então é isso. Comenta para mim aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram desse vídeo, desse formato, e fica a indicação aí. Infância, Graciliano Ramos, uma obra completamente importante, tá bom? Um grande abraço.